Buenas, pessoal do PousoCast, começando mais um episódio para vocês. E com o apoio cultural de Santa Fé Madeiras, tudo em Madeiras do Norte, sincroniza você com seu novo mundo e Rede Web TV, a informação que aproxima. E hoje estamos recebendo aqui no estúdio do PousoCast uma pessoa ilustre que a gente está até emocionado de receber aqui no estúdio do PousoCast, especialmente aos nossos telespectadores. Hoje é o último episódio do PousoCast do ano de 2025. Queremos agradecer primeiramente de coração a todos vocês que assistiram, curtiram esse programa aqui de Pouso Redondo nesse ano de 2025, né? Foram várias entrevistas, coberturas de eventos que vocês poderão, né? Poderiam, agora esqueci o verbo certinho, né? Mas aqui é meio informal o negócio, mas que vocês assistiram aqui no PousoCast nesse ano 2025. E o que eu quero falar para vocês é que no próximo ano tem muita coisa vindo por aí. Com as bênçãos de Deus, a gente tem muita coisa para fazer, muitos projetos para fazer no ano de 2026. Né? Então, com certeza, vocês vão poder conferir várias entrevistas, coberturas de eventos nesse ano de 2026 que está quase se iniciando. E hoje, para a gente, então, finalizar o ano com chave de ouro, um especial de Natal, um especial de Ano Novo, estamos recebendo hoje aqui uma figura da Igreja Católica. Especialmente eu sou católico, então para nós é um grande prazer recebê-lo aqui no estúdio do PousoCast. Já conheço, já faz um pouquinho tempo, a gente vai falar um pouquinho sobre essa proximidade minha e também do Padre Fernando, já revelando para vocês o nosso convidado. E a gente vai trocar várias ideias aqui sobre a religião católica, independente de vocês que assistam o nosso programa, de qual religião que sejam, mas hoje a gente está com uma figura da Igreja Católica aqui. Seja muito bem-vindo, Padre Fernando Cosoriz. Obrigado, Luiz. Bom dia a todos que nos assistem. Uma alegria também poder fazer parte e hoje estar aqui conversando contigo, né, sobre, enfim, diversos assuntos relacionados à vida católica, ao Natal que se aproxima. Uma alegria muito grande. Obrigado. É isso aí, Padre. A gente agradece, né? Peço a bênção inicialmente, porque a gente, né, como católico, como que eu falei, a gente estava trocando umas ideias para trazer o Padre Fernando aqui, porque a gente já tem uma proximidade por, primeiramente, sermos naturais da mesma cidade. Então, Padre, para a gente iniciar um pouquinho aqui, eu queria que você contasse um pouquinho de onde é que você veio, das suas raízes, da sua infância. Tá certo, então, sou natural de Santa Terezinha, né? Saí de lá muito cedo, né, para iniciar a caminhada no seminário, mas sou filho de agricultores, né, lá do interior de Santa Terezinha, localidade do Colorado, e então desde, né, a minha infância sempre ajudei eles na roça. Tenho 2 irmãos, então somos em 5 pessoas lá em casa, na lida do plantio do tabaco, né, do fumo. Então a minha infância foi praticamente dentro desse contexto, né? Meu pai é de descendência ucraniana, então lá no município participava da Igreja Católica do rito ucraniano, né? Então fiz toda a minha catequese, fui coroinha lá na Igreja Ucraniana. E aí, a partir de um convite que o meu irmão recebeu, meu irmão mais velho, né? Recebeu para entrar no seminário de Itaió, que até então era desconhecido pela família, porque, né, faz parte do rito latino, né? Sim. Nós, do rito oriental ucraniano. Então era desconhecido. E a partir do momento que ele recebeu o convite, foi que então nós conhecemos o seminário. E daí então ele acabou ingressando no seminário, mas ficou pouco tempo. Mas eu sempre digo que foi o tempo necessário para que eu também conhecesse, né, o seminário e me encantasse por essa vida e decidisse então ingressar, né? E foi o que aconteceu. Então com 14 anos, primeiro ano do ensino médio, já ingressei no seminário ali, na época em Itaió, né? Hoje é em Rio do Sul essa etapa. Fiz os 3 anos de ensino médio ali e já em seguida iniciei a faculdade de filosofia, né? Para ser padre são 2 faculdades, né? Às vezes as pessoas nem imaginam que para ser alguns padre, anos aí. Para ser padre precisa estudar filosofia, né? Até causa espanto, mas filosofia, 3 anos na cidade de Brusque, e depois eu parei um ano,
morei numa paróquia, né, em Ascurra, com o padre Rafael, para fazer uma experiência pastoral, né, Sim. junto com a comunidade, Mais próximo mais ali. próximo do povo. E aí, no ano de 2020, iniciei a última faculdade, que daí é de teologia, mais 4 anos, em Florianópolis daí. E aí concluí em 2023. No entanto, na época, quando nós estávamos concluindo a formação, nosso bispo Dom Onésimo, na época, né, foi transferido. E quando um bispo é transferido, que nem nós, que eu e o padre Vinícius, que estávamos prestes, né, a ser ordenados e concluindo a formação, precisa esperar um outro bispo chegar para dar continuidade Sim. a tudo isso, né? Então foi o que aconteceu. Esperamos Dom Adalberto chegar. Chegou em agosto, e aí em dezembro ele já marcou a primeira ordenação, que é a ordenação diaconal, e aí neste ano, então, em julho, a ordenação presbiteral, né? Lá em Rio da Prata, lá na nossa terra, né? E então estão aí, já fazem 5 meses mais ou menos, né, que fui ordenado, uma alegria muito grande, né? A gente imagina como seria, né, como gostaria que fosse, e quando chega esse momento, a gente é ordenado, a gente é padre e passa a viver essa vida, a gente percebe que é algo muito mais grandioso do que aquilo que a gente imaginava e esperava, né? Então, uma alegria muito grande, estou muito feliz, né? Este ano, junto aqui da comunidade de Pouso Redondo, mas o bispo já me delegou para outro local, né? A partir do ano que vem estarei junto à paróquia Nossa Senhora das Graças, em Vitimarsum, né? A partir de fevereiro, e assim nós vamos dando continuidade à nossa vida e seguindo aquilo que Deus quer pra gente, né? Então, bacana, Padre Fernando. O pessoal pode escutar um pouquinho da tua história inicial. Também uma curiosidade, né? Eu encontrei a primeira vez com o Padre Fernando, se eu não me foge a memória, foi no seminário de Itaió, né? Eu tive a passagem pelo seminário de Itaió, nos encontros vocacionais que tinha no seminário de Itaió na época. Eu lembro que eu fui uma vez ainda que era o Padre Jonas, e depois eu também fui no Padre... Agora eu esqueci o nome dele, o último que está agora. Valdecir. Então foi o primeiro encontro aí com o Padre Fernando, que daí a gente já descobriu que era do mesmo lugar. A gente fez os encontros vocacionais que tinha no seminário, que era muito legal, que eram 3 dias iniciais, sexta, sábado e domingo. A gente ficava lá, fazia várias orações, tinha várias atividades para fazer lá, e foi lá onde que a gente se encontrou e se conheceu, né? Então, muito bacana vê-lo hoje já ordenado, né? A gente que acompanhou um pouquinho dessa tua trajetória, participou também da parte da ordenação lá com a comunidade do São José, que é a minha comunidade natal. Então, né, a gente preparou lá todo um rito também para levar lá para sua ordenação. Foi muito legal essa questão aí do lugar todo ajudando um padre que seria ordenado natural de Santa Terezinha. Muito bacana e com certeza muito orgulho para toda a cidade. Então, padre, querendo ou não, como o senhor falou, são vários anos para se formar padre. Então, já de antemão, queres passar talvez uma mensagem para o pessoal que tem esse interesse, só para entender um pouquinho como é que funciona. Primeiro, então, você vai para o seminário, tem ali os 3 anos do ensino médio, daí é a teologia, não, é a filosofia e teologia, isso? Exato. É interessante isso, né, Luiz? Eu até estava recordando, e isso que é o bonito da coisa, né? Porque a intenção desses encontros vocacionais é justamente fazer com que aquele jovem ele reflita e perceba qual de fato é a sua vocação. Exato. E alguns vão encontrar, né, o sentido e perceber que não, de fato, a minha vocação é o sacerdócio, e outros não, né? Esse é o processo natural, Exato. né? Então, este é a intenção do encontro vocacional, é fazer com que os jovens, eles despertem, né, o interesse, despertem e façam o seu discernimento para descobrir qual é a sua vocação. E aí, fazendo isso, né, então, discernir que a minha vocação é o sacerdócio. Aí nós partimos do quê? Se você está cursando o ensino médio, então você inicia na etapa chamada seminário menor, que é esse período próprio do ensino médio. Então você estuda em um colégio, né, lá em Itaió se estudava no colégio Leopoldo, depois passou ali pro centro, né? Luiz Bertoli. Mas, então, estuda normalmente e aí retorna para o seminário e tem as atividades ali dentro, né?
com orações, com trabalhos, Exato. com a vida própria na comunidade também. Este ano foi para Rio do Sul, né? O seminário se transferiu para lá Isto. para ficar mais uma região mais central, para facilitar a formação. Então eles estudam no colégio IMA, lá das Irmãs Salesianas, né? E se você já concluiu o ensino médio em casa, então você inicia na etapa chamada propedêutico, que também é junto Sim. com o seminário menor, no entanto é um ano só. É Uhum. um ano preparatório e introdutório, né, para a vida de seminário, para você então se habituar com essa rotina, né, viver em comunidade, e também para te preparar para a próxima etapa, que é a filosofia, né? Então esse ano dá uma base, né, seja uma base doutrinária, daquilo que é próprio da vida de seminário, da vida do padre Sim. diocesano, né, que é a nossa realidade, e para então ingressar na faculdade de filosofia. E aí então, concluído, o padre reitor, né, te aprovando juntamente com o conselho e o bispo, o conselho de formadores, você então é aprovado para a próxima etapa, né? E aqui eu já de antemão digo algo que é interessante, né? Para ser padre precisa-se ter, né, primeiro o chamado de Deus, a vocação, precisa-se ter vontade, né, ou seja, querer, eu quero ser, e também precisa ter aprovação da igreja, né? Às vezes as pessoas acham que para ser padre é simplesmente querer entrar para um seminário. Não, tem todo um processo que precisa ser respeitado, né? Exato. E que inclusive passa por essas fases da formação. E aí então depois filosofia, mais 3 anos, e aí lá, claro, é uma filosofia mais tomista, né, naquilo que a igreja recomenda, Mais né, direcionado. direcionado para aquilo que é orientação da própria igreja, né, segundo aquilo que São Tomás de Aquino, né, desenvolveu, mas nós temos contato com diferentes filósofos, né, de diferentes épocas, né? Então ali, ao menos para mim, foi um período bem desafiador, assim, né, de muitas crises, né, porque a filosofia nos mexe, né, nos questiona, né, então isso provoca na gente muitos questionamentos, mas a gente é muito bem amparado, assim, né, com tudo, né? Seja no seminário, seja com uma parte psicológica também, né? Nós fazemos acompanhamento. Nessa Então, parte lá em Brusque, padre, que é a filosofia em Brusque, lá também é um seminário, por exemplo, está lá estudando, como aqui, né? Lá também é um seminário. Todo mundo fica no seminário estudando a filosofia. isso, perfeitamente. Todas as etapas são assim, né? Você estuda em um complexo exterior, né? Numa faculdade, mas retorna para o seminário. Então, você mora dentro do seminário e aí ali dentro a gente tem as diferentes atividades ali. atividades, né? E aí os 3 anos de filosofia, que é justamente para tratar mais a parte humana, né? Para a gente se conhecer, para a gente organizar os pensamentos, né? Porque inclusive a gente tem uma disciplina de lógica, mas para justamente nos ajudar a pensar, Sim. né, e organizar os pensamentos. E também para a gente dialogar com as diferentes áreas da sociedade. A filosofia nos possibilita isso, né? Você vai conversar com a política, você vai conversar com, né, com a área social, enfim, né, com todas as instâncias da sociedade. Então a filosofia nos permite isso. E também nos dá a base para a próxima faculdade, que é a teologia. Então, tem alguns conceitos que nós aprendemos na filosofia. E se eu não entendo lá, eu não vou entender na teologia, né? E assuntos que são importantes para a nossa fé, né? Que nos dão a base, né? E aí, então, concluído esses 3 anos, né? Então, faculdade normal, 3º ano TCC, apresenta, aprovado. Então, vai para a próxima etapa, que é a etapa da teologia, Florianópolis. em Florianópolis, aí mais 4 anos, né? E aí lá, sim, nós acabamos vendo todo o conteúdo ligado, seja a Santíssima Trindade, né? Ou seja, Deus, seja relacionado à igreja, enfim, né? Vemos tudo aquilo que diz respeito à religião, né? De Deus. E concluído também a teologia, TCC, lá ainda nós temos uma prova final chamada
de Universa, né, que é uma prova com conteúdo dos 4 anos de teologia. Prova oral com 3 professores, 15 minutos com cada um Olha deles. só. E aí eles nos dão 20 teses, ou seja, 20 perguntas, que dentro dessas 20 perguntas eles vão, né, nos questionando ali e a gente precisa responder, né? É bem emocionante essa prova de conclusão. Mas então, né, resumindo, são essas etapas, seu desejo, né? Mas o seminário, eu sempre digo que ele é uma escola para a nossa vida, assim. Antes de ele querer me formar padre, ele quer me formar um bom homem, um bom Exato. cidadão, uma pessoa com valores, com virtudes, uma pessoa disciplinada, porque lá dentro nós, né, seguimos horários, seguimos Regras. um cronograma, regras. Então ele nos forma para isso. A pessoa, né, o rapaz que entra lá com o coração aberto, com o desejo de fato de fazer um processo, né, vocacional sincero, por mais que ele nessa jornada perceba que de fato não é esse o meu caminho, ele vai sair de lá com uma boa base Uhum. para a sociedade ali poder desempenhar aquilo que ele deseja, né? Então o seminário é uma grande escola. E quando a gente entra lá, a gente percebe e vai adquirindo um conhecimento muito grande, né? Muito vasto. Porque de fato nós, por exemplo, ali no seminário de Rio do Sul, né, os rapazes têm aula de latim, tem aula de grego, tem aula de português, Uhum. né? Então O estudo é bem amplo, é né? bem amplo, né? Bem complexo. Ou seja, ele trata e aborda as diferentes áreas, né? Então, eu sempre digo que todos os rapazes deveriam passar um pouco pelo seminário, porque de fato ele nos ajuda, né? Dando-nos essa base para a nossa vida, né? E aqueles que sentem que esse é o desejo, né? Continuam e se for da vontade deles e de Deus, se ordenam padres, né? Quando eu entrei para o seminário, eu não queria ser padre. Eu entrei para o seminário de curiosidade. Uhum. Vou lá ver como que é, né? E se der certo, isso dá certo. E se não, eu volto para casa, vou plantar Exato. fumo junto com os meus pais, né? E seguir a minha vida. Mas foi lá dentro, né? Lá dentro que eu descobri, não, de fato é isso aqui faz sentido para mim. Uhum. Então, às vezes, o rapaz tem um pouco de medo, será que eu vou deixar a família, como que vai ser, né? Mas eu É digo natural assim, um processo. vai, né? Vai lá, experimenta, faz, a gente não fica preso lá dentro, né? E se você perceber que de fato não é isso, né? Então você retorna para casa naturalmente, né? Então, mas é uma caminhada muito bonita, né? Exigente, mas muito bonita. Bacana, Padre Fernando, contou um pouquinho sobre as trajetórias e também os estudos aí do seminário. Eu quero perguntar para ti como foi essa sensação de ser ordenado padre, principalmente lá na nossa paróquia, lá na Sagrada Família de Rio da Prata, né, ali em meio amigos, familiares, próximo das suas raízes. Conta um pouquinho desse sentimento, como foi, né, ser ordenado em casa praticamente. Uhum. Esse já é um costume aqui da nossa diocese, né? Algumas dioceses não se organizam dessa maneira, né? De que a ordenação de padre, né? A segunda ordenação, ela aconteça sempre no local de origem, né? Da pessoa que vai ser ordenada. E graças a Deus a nossa região ela é bastante rica em vocações, né? Nós temos alguns padres ali, né? Bastante. Então, o próprio Padre Sander, alguns padres da Diocese de Caçador, que são naturais dali, né? Então, é uma terra muito fecunda em vocações. E é uma alegria, assim, inexplicável, sabe? Um sentimento, assim, que a gente nem sabe como explicar, porque inclusive um misto de emoções, né? Porque é a alegria de se chegar, né? Naquilo que nós... Imagina se foram 12 anos de estudos, né? Naquilo que nós almejamos, aquilo que eu almejei por 12 anos, né? Todos os dias eu esperava e sonhava por esse momento, mas ao mesmo tempo o início, né? De uma nova caminhada. O início de uma nova caminhada, né? De toda uma vida agora voltada a isso, né? E ver lá, por exemplo, pessoas das quais eu estudei, né? Que eram meus amigos, os meus familiares, ou outras pessoas que eu nunca havia visto, né? E que fazem parte lá da nossa paróquia, porque ela é muito grande, Grandiosa. né? Então, lá ajudando, se dedicando, cara, isso é
é uma emoção muito grande. A gente se emociona mesmo, assim, durante a celebração. No outro dia, na primeira missa também, né? E aí a primeira missa foi lá na minha comunidade mesmo, no interior de Santa Terezinha. A mesma situação, várias pessoas que toda a minha infância ali, a minha juventude, estiveram junto de mim, junto da minha família, né? Então é uma alegria muito grande, assim, uma coisa impressionante, aquilo que Deus faz conosco, né, com a nossa pequenez, com a nossa fragilidade. Durante toda a caminhada a gente passa por tantas situações, mas nesses momentos, vendo esses gestos, né, das pessoas, o carinho, o amor com que elas depositam, o empenho da família se envolvendo com tudo isso, sabe, isso recompensa tudo, né? Isso faz com que todas aquelas dificuldades virem uma poeirinha, né, diante do grandioso trabalho, do gesto de amor e carinho que essas pessoas depositam, né, e diante daquilo que Deus faz conosco, né? Então é uma alegria assim, muito grande, sabe? Retornar também agora para lá, né? O pessoal ainda vindo comentar, né? Cumprimentar, pedir a bênção. Então tudo isso é uma alegria muito grande, assim. Bacana, padre. A gente fala um pouquinho sobre essas raízes, né? Porque também sou natural lá de Santa Terezinha. Foi um orgulho muito grande para toda a cidade tê-lo ordenado lá na nossa localidade, lá no caso da nossa paróquia, né? Essa que é a Sagrada Família em Rio da Prata, que pertence a Rio do Campo, mas faz parte de toda a região de Santa Terezinha, né? Não lembro quantas comunidades são, mas são muitas. E com certeza foi um orgulho muito grande, né? Sediar essa honra, né, de ter ordenado padre lá na paróquia. E padre, agora vamos falar um pouquinho, a gente está especialmente hoje aqui no programa do Pouso Cast, Pouso Redondo, e o padre Fernando, justamente depois já da ordenação, já veio para cá, né, para nossa paróquia, aqui ajudar o pároco padre Everton, né, aqui na caminhada, e agora também a gente pode falar um pouquinho sobre agora a transferência, né, até o pessoal ficou muito triste por conta que o padre Fernando foi, né, no caso, transferido, mas naturalmente o processo natural, né? Mas então, padre, justamente depois que você foi ordenado, já foi direcionado aqui para a cidade de Pouso Redondo, onde ficou aí por alguns meses, ainda está aqui, né? Então, com certeza, para nós é um prazer, primeiramente, trazê-lo aqui no Pouso Cast, antes de ir para sua nova área, novos caminhos de outra paróquia. Então, deixo à vontade também de explicar como foi essa transferência para Pouso Redondo, justamente. Não sei se porque tinha um carinho por a nossa cidade, como é que funciona? Fala um pouquinho para nós. Certo. Eu já auxiliava como seminarista aqui na época do Padre Marino. O Padre Marino estava já com a sua saúde um pouco Sim. fragilizada. Então, no último ano da Faculdade de Teologia, eu e o Padre Vinícius, nós vínhamos aqui para Pouso Redondo e ajudávamos nos finais de semana, nas celebrações, de modo particular especial o Padre Marino, né, ajudando com a homilia, né, com a reflexão ali no rito da missa, enfim, dos demais sacramentos. Então, nós vínhamos nos finais de semana. Depois que eu fui ordenado diácono, eu continuei vindo, né? Eu morava no seminário em Rio do Sul e nos finais de semana, então, auxiliava aqui em Pouso Redondo. Porque daí o padre Everton ficou sozinho, né? Uma paróquia grande, né? Que exige, né? Bastante. Então, ele pediu um auxílio e o bispo acabou concedendo. Então eu vinha nos finais de semana, né? Como diácono, auxiliava. Então o diácono ele pode fazer casamento, ele pode fazer batizados, né? Então tudo isso já ajuda bastante, né? Sim. E aí após a ordenação, o bispo então me deixa aqui em Pouso Redondo, né? Ele me transfere então de modo integral, né? Ou seja, para mim morar aqui em Pouso Redondo mesmo. Porque até então eu havia concluído a faculdade e já havia ido para o seminário, né? Já estava auxiliei o padre Valdecir um ano, né? Seminário Lá, em Itaió? isso, lá em Itaió, né? No ano de 2024. E aí fomos ordenados ali em dezembro, dia 8 de dezembro, no finalzinho do ano. E aí mudou para Rio do Sul o seminário, mudou o reitor, né? Agora o padre César. Então o bispo pediu que eu auxiliasse um pouco nessa transição aqui. E aí, então, o ordenado, o bispo achou melhor que eu tivesse também uma experiência paroquial, né?
ou seja, ali junto da paróquia, junto com tudo Perfeito. aquilo que diz respeito à vida pastoral da paróquia, né. E então eu vim para cá, então desde o finalzinho de julho, eu estou morando aqui em Pouso Redondo. Então, sim, eu já conhecia, né, o povo de Pouso Redondo, e passei agora, né, e a gente pode auxiliar de modo muito mais efetivo como padre, né, rezando missas, enfim, atendendo também, né. Então, eu sinto um carinho muito grande pelo povo de Pouso Redondo, sabe. Eu fui muito bem acolhido, desde, o padre Everton, né, o pároco, desde o início, assim, ele abriu as portas, né, seja da paróquia, da casa paroquial, da geladeira, né, É isso para aí. que, eu chegasse e fosse muito bem acolhido, e fui de fato. Pelo povo também, né, um carinho muito grande, um povo muito querido, né, muito bom de se trabalhar, de se estar, de conduzir, né. Então assim, foi particularmente para mim, né, foi um período muito feliz da minha vida, né, que eu levo com muito carinho, que me ajudou muito, né, a esse início, né, do ministério sacerdotal foi aqui em Pouso Redondo, Uhum. então, me ajudando, né, com esse início, com a base, para que então agora, né, eu chegue lá em Vitimarsum e possa, desempenhar o meu trabalho. Claro que, a faculdade, os estudos, essa experiência, elas nos ajudam, mas, muitas coisas a gente vai aprendendo no dia a dia, vai percebendo, né, vai Ajustando. ajustando, vai dando também, né, a nossa cara, porque querendo ou não, cada um vai ter um modo de administrar, um modo de conduzir, mas é um processo natural que acontece, essas transferências, né. Quando o bispo me mandou para cá, ele já disse: "Ó, mas é por pouco tempo, né, porque a nossa diocese, infelizmente, ainda sofre bastante com a falta de padres, né. Então, se o bispo tivesse mais padres, se a nossa diocese tivesse mais, certamente ele nos deixaria ainda por mais um Uhum. tempo, né, como vigários, para criarmos ainda mais essa experiência, né. Mas a necessidade, né, faz ocasião, então, ele teve que, diante dessa necessidade, nos transferir. Mas é algo muito natural, né, de se acontecer dentro da igreja, né. A nossa vida é assim, né. Eu até brinco com o pessoal aí, quando a gente se acostuma com o povo, com a paróquia, a gente é transferido. Mas esse é o processo, né. E eu vou com muita alegria lá para Vitimarsum, conheço um pouco lá a paróquia, já fui visitar as comunidades, né, porque a gente, né, imagina, padre jovem, né, tá com todo a energia aí para trabalhar, Exato. quer fazer, né, o reino de Deus acontecer, então eu vou com muita alegria, com muita convicção também do meu trabalho, daquilo que eu preciso fazer, né, do modo como eu quero conduzir as coisas, juntamente com o nosso bispo, com a igreja, né, sendo obediente a eles, e fazer o meu trabalho lá, deixar um pouco também da minha história, com aquele povo. Mas eu levo sim, né, um carinho muito grande do povo de Pouso Redondo, levo um pouquinho de cada pessoa, porque, eles me ajudaram muito nesse período, foi um momento muito feliz e marcante, né, da minha vida. E eu fico aqui em Pouso Redondo até dia 4 de janeiro, minha última missa aqui na igreja matriz, né, é o primeiro final de semana de janeiro. E aí depois, aí tem toda a questão de mudanças, né, um pouco de férias aí para descansar também, e aí dia 15 de fevereiro, né, é a minha posse lá em Vitimarsum, né, paróquia Nossa Senhora das Graças, na missa de domingo às 8h30 né, daí oficialmente eu assumo lá a paróquia daí, a partir do dia 15, né. Bacana, Padre Fernando, com certeza todo o pessoal de Pouso Redondo que está nos assistindo aí, tem um pouquinho do que o padre vai deixar para nós aqui, muito querido por toda a comunidade, toda a nossa paróquia. Então, com certeza foi uma passagem muito bacana aqui por Pouso Redondo que vai ficar marcado. Então, para nós é um grande prazer mais uma vez recebê-lo aqui. E padre, agora eu quero tocar num assunto que é um pouquinho voltado ao nosso projeto aqui, que eu vejo hoje, ah, o quanto o padre Fernando, o pessoal vai esperar do padre Fernando estar presentes, por exemplo, nas redes sociais. O padre é um pouquinho instagramável, vamos falar assim, porque hoje eu vejo que os padres também estão querendo um pouquinho de passar uma mensagem, talvez nas redes sociais, que é onde que o pessoal está mais próximo, as idades.
Então, o que o pessoal pode esperar do Padre Fernando nesse quesito? Então, por mais que eu seja jovem, né? Tenho aí meus 27 anos, né? Nasci dentro dessa era digital, né? Eu sou um pouco mais reservado quanto às redes sociais. Então, até para mim vir aqui, né? A gente teve que, claro, que ver questão de data e tudo mais, e agenda, mas é sempre para mim um desafio, né? É, e as redes sociais eu praticamente só tenho o WhatsApp, né? Então não tenho nenhuma outra rede social. Tinha, fazem praticamente uns 2 anos que eu acabei deixando, né? Por muitas situações, assim. Primeiro, claro, porque nos consome, né? Muito Tempo. tempo, e querendo ou não, isso acaba, né, gerando, se a gente não se policia, né? Alguns malefícios para nossa vida. Mas também por diversas outras situações, né? Eu respeito todos os padres, enfim, que acabam realizando um trabalho, né, nas redes sociais. Eu acredito que seja muito importante, até porque o nosso povo, a nossa juventude hoje estão nas redes sociais, Com então certeza. é uma ferramenta que pode ser utilizada para isso, né? E deve ser utilizada. Mas eu particularmente ainda tenho um pouco de receio com tudo isso, prefiro ficar um pouco mais reservado, né? Porque querendo ou não a gente se expõe muito e tem muita gente com má intenção, né, nas redes sociais. Então, por mais que você faça ali um trabalho, né, de evangelização, sempre terão pessoas que não auxiliarão muito nisso, às vezes acabam atrapalhando Não e vou aí a gente agregar. exatamente, a gente vai percebendo que de fato, né, então não é muito o nosso objetivo. Mas é uma área que vem crescendo muito, né? Então eu praticamente não tenho redes sociais até para me preservar de muita coisa, né? Porque nos ajuda isso. E, mas respeito muito, né? Quem utiliza, eu acho que é uma ferramenta aí que veio para agregar, né? Mas eu sou um pouco, talvez com o tempo eu vá, né, conseguindo. Claro, um videozinho ou outro, alguma coisa a gente sempre faz, né? Uma Sim. propaganda para festa, para chamar o pessoal, né? Um convite, alguma coisa, isso a gente faz com tranquilidade, né? Mas além disso aí para mim já exige um pouco mais, né? Então, bacana, padre. Até agradeço por ter aceitado o convite de vir aqui. Eu acho que o padre Fernando é um dos pioneiros na nossa região a fazer uma entrevista podcast, que é um pouquinho mais da era aí mais nova, né? Então, com certeza é um prazer enorme. Com certeza para nós também vai ser um diferencial, porque a gente, como falei, como católico, né, que a gente trazer um padre assim para falar abre um leque muito grande, assim, principalmente de perguntas e respostas do pessoal, dúvidas. Então, para nós é um grande prazer recebê-lo aqui no PousoCast nesse dia de hoje, especialmente no nosso último programa do ano, um especial de Natal, um especial do Ano Novo, que a gente vai tocar um pouquinho nesse assunto. Mas, padre, antes da gente finalizar com a mensagem de Natal, eu queria falar com o senhor sobre principalmente essa questão católica. Hoje, a maioria do mundo hoje pertence ao catolicismo, estou certo? Uhum. Então, qual é essa tua visão do futuro da Igreja Católica? Assim, ela algum tempo atrás já teve a sua maior parte, né, população católica ainda acaba sendo por conta que ela carrega, né, uma tradição, uma história muito grande, mas ela tem diminuído, né, cada vez mais, né. Muitas pessoas acabam vendo esse processo como algo que, é culpa da Igreja Católica, porque ela não está se renovando, porque ela não sei o quê, enfim, etc, etc. Mas é um processo que vai acontecer. Por quê? Porque nós temos um mundo mais fragilizado, de pessoas que buscam prazeres imediatos, de pessoas que buscam é, uma filosofia de vida, né, que às vezes não condiz com aquilo que a igreja ensina. Uhum. Nós temos aqui uma igreja de mais de 2000 anos de tradição. Então, nós não podemos esperar que a igreja se molde com o meu estilo de vida, Sim.
né? O processo deveria ser o contrário, né? Ou seja, eu preciso me moldar a partir daquilo que a igreja, a religião católica tem a me ensinar. Então, esse é o sentido da coisa. O problema é quando eu quero mudar a igreja. Até porque, como o senhor falou, a igreja tem 2000 anos, então a gente não vai mudar uma história de 2000 anos. Exatamente, né? E aí, às vezes, as pessoas acabam, né, por querer uma outra experiência, por querer, enfim, não se encontrarem dentro disso, vão buscar em outros lugares, né? Mas eu sempre digo, Jesus começou com 12, né? 12. E ainda dentro desses 12, um negou, o outro traiu, né? Mas esses 12 depois, né, formaram e deram início a todo o catolicismo, o cristianismo, né? Então, a Igreja Católica ela não precisa de números, ela precisa de pessoas, né, que estejam lá dentro e que de fato queiram estar lá dentro, né, de pessoas dispostas a seguir aquilo que ela propõe. A nossa igreja é muito riquíssima, né, em tradição, em devocional, né, em doutrina, Santos, em né? santos, Padroeiros. né? Exatamente. Então, isso nos dá uma riqueza muito grande. Então, para tudo, né? Tem uma bênção específica. Inclusive, né? Eu tô vendo aqui cerveja, né? Tem uma É o bênção nosso para patrocinador. cerveja, né? Então, assim, devocional, sacramental para diferentes coisas, seja para um escapulário, seja uma bênção de casa, seja, né, do comércio, enfim. Então, assim, nos proporciona e nos dá para a nossa vida espiritual uma riqueza muito grande, que só não aproveita quem não quer. Exato. Né? Então, a igreja tem, sim, diminuído um pouco o número de seus fiéis, mas tem, ao mesmo tempo, também dado uma renovada, assim, né? Pessoas que agora estão buscando e buscando, de fato, né, viver de modo sério, né, a religião. Nós vemos famílias agora buscando, né, ter famílias numerosas, um grande número de filhos, buscando viver aquilo que a igreja recomenda, Seguir a catequese. seguindo a catequese, né, passando para os filhos, para os netos, né, para a geração que está vindo aqui também os valores, né. Nós temos aqui, né, vários exemplos aqui na nossa paróquia disso, né, da criançada que estão na catequese, ajudam como coroinhas, acólitos, né, nós temos aqui o projeto Pequeninos do Senhor, né, que durante a missa do sábado à noite, as crianças, né, são conduzidas por um grupo de mulheres, né, que cuidam, as mentoras dessas crianças, para os pais participarem da missa ali, né, a criança fica lá fazendo uma atividade lúdica, né, sobre o evangelho, a liturgia daquele final de semana. Então, nós temos diferentes áreas, né, que nos ajudam a viver melhor a nossa fé, né. Então, tem diminuído, mas ao mesmo tempo, esses que estão dentro, né, têm buscado viver de modo mais sólido e concreto a sua fé. Interessante que com a eleição do Papa esse ano, aumentou muito, por exemplo, né, eu acho que até tinha uma notícia que no Google, né, aumentou cerca de 300% a pesquisa, né, como se tornar um católico, né, porque tudo isso, a própria eleição do Papa mexeu com o mundo, né, Com e certeza. é uma das primeiras que nós temos toda essa era digital. Até uma imagem muito marcante foi quando, né, o cardeal fecha as portas, né, da sala onde se encontravam os cardeais, e ali não tem mais nenhuma câmera, ali não tem mais nenhum jornalista especulando o que vai ser. Então, o mundo todo estava voltado para aquela chaminézinha lá, né, esperando a cor da fumaça. Então, algo que vem de séculos de tradição, né? Então, tudo isso desperta a curiosidade. Opa, peraí, tem algo de interessante e de diferente aí, né? Então, foi onde que acabou crescendo bastante. Mas é um processo, né? Ao mesmo tempo que cresce, daqui a pouco diminui, né? Esse é o processo, digamos que natural das coisas acontecerem, né? Então é isso aí, padre. Agradecemos mais uma vez, né? O padre explicando um pouquinho sobre a religião católica, né, no mundo, questão do mundo inteiro, as curiosidades. Padre, justamente agora está tomando uma água, uma caneca personalizada do PousoCast. Eu quero também presenteá-lo Opa!
com uma caneca personalizada, levar aí de lembrança aqui do PousoCast, Pouso Redondo, para o senhor levar aí para onde o senhor for, né? Tomar um café, uma água. Patrocínio da loja Criativa Artigos Personalizados, nossa patrocinadora oficial das canecas aqui personalizadas. Então, um presente aqui com carinho do PousoCast. Perfeito, muito obrigado, agradeço mesmo. Então é isso aí, padre. Mais uma vez, muito obrigado. E, pessoal, como eu estava falando, hoje é especialmente o último episódio do ano do PousoCast, um ano muito desafiador para a gente, que a gente tentou trazer o máximo aí de conteúdo para vocês, entrevistas de várias áreas. Esse ano a gente teve empresários, teve músicos, teve o padre Fernando hoje aqui especialmente, teve vários convidados bacanas que passaram aqui por essa mesa do PousoCast. E hoje, para finalizar o ano, eu queria muito a presença do padre Fernando aqui, pela amizade que a gente tem e também ao porto que está carregando hoje. Então, padre, para a gente, antes da gente finalizar a entrevista, quero que deixe sua mensagem, a questão do Natal, Feliz Natal, Ano Novo, a essência mesmo dessa data tão especial que o pessoal comemora hoje, principalmente hoje virou algo muito comercial, né? Muito comércio, tem essa questão de vendas que hoje move a gente querendo não, mas a gente para não esquecer principalmente o principal motivo do Natal. Certo. De fato, esse tempo do Natal é um tempo muito gostoso de se viver, né? De se experimentar, né? É um ano que se conclui, então a gente faz uma revisão da nossa vida, daquilo que viveu, faz um planejamento também para o próximo ano, revive, né, tudo aquilo que acabou experimentando durante o ano, mas a gente não pode de fato esquecer, né, daquilo que é o essencial do Natal. A gente vê cidades enfeitadas, casas, né, ruas, vê o comércio agitado, né, e tudo isso, claro, faz parte, tudo isso é importante, desde que não tire o nosso foco daquilo que é o essencial, né? Que é o nascimento de nosso Senhor, né? Ou seja, o mistério da encarnação desse Deus que vem ao nosso encontro, que se aproxima, que quer viver, né, do nosso lado, que quer estar junto de nós, vivendo na nossa família. Então, antes de tudo, a gente precisa se preparar para esse encontro, né? Preparar a manjedoura do nosso coração, da nossa família, para que ele encontre ali, né, um lugar, uma morada digna, né? Até ontem eu li uma frase de São João Crisóstomo que ele dizia, né? Prepare-se, né, para o Natal, não para receber Jesus, não com uma manjedoura de palhas, mas com um coração, né, digno, puro, santo, para que de fato ele venha e permaneça. Então, a gente precisa sempre se recordar disso, de que esse amor de Deus por nós é tão grande que ele se fez um de nós, né? Veio ao nosso encontro, continua vindo e quer estar junto de nós. Nós não podemos esquecer disso. Diante de todas as dificuldades e sofrimentos, angústias que nós enfrentamos, saber e ter essa certeza de que Deus vem ao meu encontro, de que eu posso encontrar nele, né, a fonte, a segurança para a minha vida, isso conforta o nosso coração. E é isso que aquele menino simples, pobre, né, menino Deus, menino Jesus, quer nos dar, nos mostra. E também vem nos mostrar que para a gente ser feliz, a gente precisa também de pouco, né? A gente precisa de coisas essenciais para a nossa vida. Então, eu desejo do fundo do meu coração, para o povo de Pouso Redondo, para quem está nos assistindo, um santo, feliz, abençoado Natal, 2026 também com muitas bênçãos, onde nós possamos também buscar uma vida mais próxima de Deus, mais junto dele, porque é Ele quem nos dá tudo, é Ele quem dá sentido para a nossa vida, é Ele quem nos sustenta. Inclusive, se Deus dormisse por um segundo, nós deixaríamos de existir, né? Ou seja, a nossa existência depende da dele. Então, que a gente possa buscar isso, né, de modo mais concreto, mais real, para que a nossa vida corresponda com aquilo para a qual ela foi feita, né? Nós estamos aqui para isso. Então, esse é o meu desejo. Agradeço também imensamente o convite, foi uma honra e uma alegria poder participar, contribuir, né, conversar um pouco aqui sobre esses diferentes temas que também me ajudam a
a recordar e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez em minha vida. E desejo do fundo do coração, então, um abençoado Natal a todos. Que Deus vos abençoe sempre. E padre, para a gente finalizar, eu não posso deixar de esquecer, deixar aberto para você mandar uns abraços. Se caso tiver algum abraço, que depois com certeza o padre quiser mandar esse episódio para alguém, talvez manda um abraço para a família. Deixo aberto para o senhor aí. Certo? Eu vou mandar então um abração para toda a minha família, né? Para o pessoal lá de Santa Terezinha e também para o pessoal aqui de Pouso Redondo, né? Para todos os paroquianos, todas as pessoas das quais, enfim, passaram pela minha vida, né? Das quais eu tive contato, tive a oportunidade de conhecer, fazer amizade. Então, para todas essas pessoas com as quais eu convivi, seja esse ano que eu conheço, né, vou enviar o meu abraço, um abençoado Natal e também a bênção de Deus. Então é isso aí, padre. Podemos finalizar com uma oração? Com certeza. Então é com o senhor aí. Vamos pedir de Deus a bênção sobre todos nós, sobre a sua vida, da sua família, sobre esse projeto também, para que, perseverando conforme a vontade de Deus, possa dar frutos também para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, viu, Luiz? Agradeço imensamente. Um abraço a todos aqueles que também nos assistem. Então é isso aí, Padre Fernando. Mais uma vez, muito obrigado. Esse foi mais um episódio aqui do Pouso Cast. Pessoal, é o nosso último episódio do ano com o Padre Fernando Cosoriz, hoje vigário aqui na paróquia de Pouso Redondo, muito conhecido por todos nós. E agora, a partir de 2026, na paróquia de Vítimar Sul. Então, com certeza, um marco muito grande para Pouso Redondo. Mais uma vez, agradeço ele. E a vocês, telespectadores do Pouso Cast, que acompanharam nessa longa trajetória de 2025, desde o início do Pouso Cast, agradecemos de coração a cada um que tirou o seu minuto do seu lazer, né, do seu aconchego para estar assistindo os nossos episódios, acompanhando um pouquinho desse projeto de Pouso Redondo. Principalmente agradecer a todos os nossos patrocinadores que estiveram com a gente nesse ano de 2025 e que assim seja em 2026, com muitas bênçãos de Deus. Agradecemos de coração a cada um de vocês que nos assiste. Então esse foi mais um episódio do Pouso Cast. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilhe para os amigos, para a família, para a gente chegar cada vez mais longe com esse projeto de Pouso Redondo. A você então, telespectador, um Feliz Natal, um feliz e abençoado ano novo também, e que de 2026 seja de muitas bênçãos para todos nós. Um forte abraço para vocês!